Olá, estamos iniciando mais um Pluralcast, o podcast da Pluralmed. E no episódio de hoje vamos falar sobre inclusão. Eu me chamo Juniel Lerry, sou jornalista de formação, sou um homem de cor, o tom da minha pele é parda, tenho uma altura mediana, estou vestindo aqui uma camisa jeans de mangas longas. Estamos gravando aqui em um estúdio, estou sentado em frente a uma mesa com vários microfones, e aqui no estúdio nós temos várias câmeras, iluminação, certo? E essa já é uma descrição, é uma forma de comunicação inclusiva para aquelas pessoas que tenham deficiências visuais. Para conversar aqui comigo, explicar mais sobre esse tema que é tão importante, eu estou aqui com os analistas da atenção especializada do grupo Pluralmed, Douglas Prado e Alane Frota. Sejam bem-vindos. Meu nome é Alane, sou psicóloga, sou uma mulher na faixa dos 30 anos, a cor da minha pele é parda, tenho cabelos lisos, longos, estou vestindo uma blusa rosa pink. Olá, me chamo Douglas, sou homem de 1,70 m, tenho barba preta, cabelo preto, estou vestido de blusa marrom e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, então, já iniciando aqui o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que vocês explicassem o que seria de fato a inclusão e como ela se manifesta em diversos âmbitos aí da sociedade, tanto na educação, no trabalho e na vida de forma geral. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de garantia de direito para todas as pessoas, E assim, esse acesso a direitos, de forma igualitária para todo mundo, sem diferença de gênero, identidade e pessoas com deficiência, por exemplo, também, E esse acesso à saúde, educação, trabalho. É exatamente a gente também adaptar ambientes para essas pessoas. Por exemplo, na educação, a gente ter uma educação inclusiva e adaptada, no trabalho, enfim, em diversos espaços. Então, essa garantia de direito, ao longo dos anos, elas têm sido fortalecidas na população geral e no setor público também, porque a gente percebe que ainda há uma deficiência muito grande e a gente precisa fortalecer isso dia a dia. Bom, como vocês falaram, explicaram bem, que a inclusão ainda não é uma realidade na vida de muitos. Então, eu queria que vocês explicassem para a gente quais são os principais obstáculos que as pessoas encontram. Eu acho que o principal mesmo é o preconceito, essa discriminação. Além dessas questões mais físicas, que a gente encontra nas ruas, nos ambientes corporativos, nas escolas também. E acredito que também esse estigma, todo o estigma que envolve as pessoas com deficiência e outras minorias também. Isso, e a falta de representatividade também é um fator que gera essa exclusão. A gente precisa de pessoas que militem pela causa. A gente vê hoje que tem muitas pessoas que estão dia a dia lutando, garantindo os direitos das pessoas, mas que na contramão também existem outras pessoas que acabam reforçando essa estigmatização, essa exclusão, o sofrimento mental muito associado a esses fatores que realmente implicam diretamente com a saúde. Então, por isso que é importante a gente também ter representantes legais, seja no setor público ou privado, para que a gente faça valer o direito da pessoa com deficiência, por exemplo. Bom, eu estou aqui com uma psicóloga, um profissional de educação física, não é isso? Eu queria que vocês falassem, então, qual é o impacto negativo que essa exclusão que o Douglas acabou de falar aqui pra gente pode causar na saúde dessas pessoas, inclusive na saúde mental. Juniel, os impactos, cara, são imensos, assim. Quando você sofre, por exemplo, preconceitos, você sofre exclusão por gênero, você começa a desencadear sentimentos de tristeza, solidão. E aí a gente tem, dentro da saúde mental, algumas patologias que podem ser desencadeadas através desse processo de exclusão, por exemplo. A ansiedade e a depressão hoje são os transtornos mais prevalentes em pessoas que têm sofrido com isso. A gente sabe que, inicialmente, esses impactos eles começam ainda com pequenas coisas. Por exemplo, acontece muito das pessoas ainda usar termos estigmatizadores, Alane? A gente pode até citar sobre isso. Por exemplo, as pessoas falam o portador de deficiência, pessoas com necessidades especiais, o ceguinho, o aleijado. Enfim, o aleijado, tudo isso são fatores que geram uma carga de sofrimento para o ser humano. O que a gente precisa fazer é entender o que é que se passa com a vida daquela pessoa, com as nossas vidas
né, de um modo geral também, porque todos nós temos os nossos sofrimentos, alguns físicos, outros intelectuais, outros emocionais, e aí a gente começa a ser empático. E essa empatia, ela começa a transcender dentro do aspecto saúde para o cuidado mesmo, né? Não somente cuidar como o coitado, mas como um ser humano potente, um ser humano que tem muita capacidade, por exemplo, para fazer coisas que todos nós conseguimos fazer também, como um grande gerente de uma empresa, como um grande padeiro, enfim. É garantir o acesso ao direito universal mesmo das pessoas com deficiência e outras condições de saúde também. E o respeito e a inclusão, né, das diferenças. Certo. E dentro das empresas, né, como vocês citaram, como elas podem adotar essas práticas, né, de inclusão? Vocês são analistas da Plural Med também, como é que a Plural Med aborda essa pauta? Pronto, aí tem 3 pontos que é importante a gente falar aqui. As empresas que hoje estão atuando no mercado, elas precisam adotar políticas de igualdade, né? Não ter políticas de exclusão. Por exemplo, a gente sabe que existem as contratações, né, para pessoas com deficiência, mas ainda a realidade é que essas pessoas ganham menos, né? Os salários não são equiparados. As empresas, elas adotam as contratações, mas elas não adotam uma adaptação do ambiente, né? Não faz sentido nenhum, por exemplo, eu contratar um cadeirante para trabalhar na minha empresa e eu não ter acessibilidade dentro dessa empresa. Então, é ter essa preocupação também, né, de um modo geral, com o cuidado. E a Plural Med, né, tem um projeto, que é o projeto IGEB Care, que presta esse suporte para as famílias atípicas, né, que é uma clínica, né, multiprofissional. Nós temos a nutricionista, a psicóloga, a pediatra, a terapia com música e a terapia com cavalos, né. E é uma forma de inclusão mesmo, né, que a Plural Med, ela tem essa preocupação de estar incluindo, prestando aquele serviço que é tão essencial, né, para as famílias, e aí frisando, né, que é para as famílias mesmo, né, as terapias individuais tem para as crianças e também tem para os cuidadores, né, que geralmente são as mães atípicas. Juniel, outra coisa massa também, eu lembro quando eu participei da entrevista para entrar no Grupo Plural Med, que eu sentei no sofá, que estava aguardando ser chamado, e eu olhei assim para a parede e eu vi lá escrito transformar e incluir. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu sabia que eu estava concorrendo a uma vaga de emprego em uma instituição que era muito zeladora por isso, né? Pela transformação e pela inclusão. E aí depois eu fui entender que quando eu incluo, por exemplo, pessoas que sofrem muitos estigmas da sociedade dentro de uma instituição, eu estou transformando a vida daquelas pessoas. Aí eu disse, poxa, esse espaço é um espaço bacana, esse é um espaço de acolhimento, que é o que a gente precisa muito hoje dentro das instituições. Outro fator importante também é o papel do Estado, né, com a criação de políticas públicas. Então, gostaria que vocês falassem assim, para a gente quais são as políticas públicas necessárias, né, para promover aí um ambiente mais inclusivo, de forma efetiva. Pronto, as políticas públicas, como eu já havia falado, elas ainda precisam passar por atualizações, né? A gente precisa estar dia a dia revisitando esses espaços e discutir direitos dentro delas, né? Eu acho que hoje o principal ponto que a gente precisa estar trabalhando é revisitar a legislação de combate à discriminação, né? A gente tem uma legislação hoje que trata algumas questões sobre a igualdade de gênero, o acesso universal, mas a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva da conscientização e não do combate. A gente chega de preconceito, chega de estigmas, a gente precisa parar com isso, né? A população ela já se conscientizou, ela precisa se conscientizar, na verdade, de que quanto mais a gente discriminar, mais a gente vai ter pessoas adoecidas. E aí, políticas públicas eficazes para tratar, para cuidar, para incluir, ela vai desde a base, desde a educação. Então, eu estava até falando com a Alane ontem, que se a gente tem, por exemplo, uma educação falha, né, com a criança, com o adolescente, a gente vai ter adultos também que serão pessoas preconceituosas, pessoas que farão parte dessa população que marginaliza, por exemplo, algumas condições que dificultam a inclusão das pessoas com deficiência, pessoas que têm transtorno mental,
essas questões de gênero também. E quando a gente fala de políticas públicas, é importante a gente falar sobre a saúde, né? O quanto que é importante trabalhar processos de inclusão na saúde, né? E a gente tem a Lei 8.080 de 1990, né? Que a gente tem como os princípios, né? A integralidade, a equidade, a universalidade. Por exemplo, na equidade seria direitos para quem mais precisa, né? Levar esse cuidado para quem mais precisa. A universalidade é levar para todos, né? De uma forma mesmo universal. E essa integralidade, que é cuidar do sujeito como um todo, né? Não focando ali apenas em uma demanda específica, por exemplo, a deficiência, né? E sim como uma pessoa que precisa de cuidados como um todo mesmo, né? Então, como o Douglas falou, né, essa pauta da inclusão não é apenas uma pauta social, mas é um direito que deve ser garantido para todos, né? Então, eu já gostaria de estar aqui agradecendo vocês por estarem compartilhando aí o conhecimento de vocês. E eu vou deixar aqui um espaço aberto, né? Caso vocês queiram deixar algum agradecimento, alguma mensagem final, alguma pergunta que eu não fiz, fiquem à vontade. Então, queria só complementar, Juniel. Primeiro, agradecer, né? Isso é um tema de muita importância a ser discutido, não somente aqui no podcast. O Grupo Plural Médico, o IGEP Saúde, o IGEP Care, tem fortalecido dia a dia que a gente consiga trabalhar isso em todos os ambientes, né? A gente está muito dentro da saúde, e aí a saúde é um aspecto importante para ser trabalhado também, né? Por exemplo, quando eu estou dentro de uma unidade de saúde, um posto de saúde, um CAPS ou, sei lá, um centro de reabilitação, e eu promovo, dentro da própria recepção daquele espaço, uma ambiência, que aí o Plano Nacional de Humanização, ela traz muito isso. A ambiência, ele é o acolhimento. O que seria essa ambiência? É ofertar uma rampa, é ter, por exemplo, alguém que compreenda sobre Libras, se chegar alguma pessoa com deficiência visual, alguém que saiba minimamente orientar aquela pessoa dentro do ambiente de saúde. Banheiros adaptados. Banheiros adaptados, ambientes também com estímulos para pessoas com, por exemplo, autismo, para desenvolver cada vez mais esse cuidado dentro da saúde. Enfim, é basicamente isso, e agradecer mais uma vez e estarmos discutindo um tema importante, que é sobre inclusão. Eu queria agradecer também, né, o convite e também mencionar que dia 11, né, é o dia da pessoa com deficiência física, né, e é tão importante a gente conversar, né, sobre essa temática e trazer para a sociedade como um todo, né, a importância mesmo da gente refletir sobre as nossas ações, né, seja na empresa, na educação, na saúde, em qualquer ambiente da sociedade. E também mencionar que o IGEP Care, né, ele tem essa parceria com os municípios parceiros, né, prestando esse serviço essencial para essas famílias, né. E aí, Alane, essa sua fala ela é muito importante porque as pessoas que vêm para os municípios parceiros para o atendimento no IGEP Care, por exemplo, a gente tem ofertado não somente o cuidado para as crianças com autismo, né. A gente sabe que há uma necessidade muito grande de um atendimento multiprofissional, e o IGEP Care tem ofertado isso, mas também o acompanhamento das famílias, né? Incluir essas famílias também nesse processo de autocuidado e cuidado do seu núcleo familiar. Mensalmente, a gente realiza aqui em Sobral, com as mães, né, as mães atípicas, atividades de relaxamento, meditação, a gente já fez Dia da Beleza, e a própria Alane, psicóloga, tem feito muito isso com o IGEP Care, a escuta qualificada da psicologia, né? Se você puder comentar como é que tem sido as experiências. A gente tem realizado atendimentos em grupo, né? Mas recentemente a gente viu a necessidade de realizar também atendimentos individuais, né? Tendo em vista ali aquele adoecimento emocional dessas mães, né? E aí a gente tem realmente prestado esse serviço individual também. E quando a gente fala transformar e incluir, a gente também não está falando só de deficiências, a gente está falando de pessoas, né? E aí quando a gente inclui uma mãe, né, uma mãe atípica em um tratamento, em um processo de cuidado, a gente também está transformando a vida daquela família que tem alguém que esteja em algum tipo de sofrimento. Então é isso, eu gostaria novamente de agradecer aí a participação de vocês, né? E nós encerramos o Pluralcast hoje aqui. Até o próximo episódio. Até mais!